É o seguinte, Ariovaldo, diretor da nossa faculdade, é um homem abençoado que Deus levantou, um profeta de Deus, para falar sobre o Evangelho integral do Reino de Deus. E o Ari, eu soube uma notícia muito legal essa semana, que ele está com um site, ariovaldoramos.com.br, e lá tem o áudio de várias pregações dele, textos e tudo mais. E isso é uma grande ferramenta para nós líderes. Então, ariovaldoramos.com.br, você pode encontrá-lo mais vezes, ok? Ari, com você. Bom dia, irmãos e irmãs. Deixa eu orar, a gente esquece, eu não estou acostumado com essas coisas. É bom. Apresentar, não a orar. É, orar também, tá brincando. Basta, levanta, estica sua mão direita para cá, para Ari. Pai querido, em nome de Jesus, usa o Ari para falar nos nossos corações, Senhor. Que ele possa ser um instrumento nas suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom dia, graça e paz. Muito bom estar aqui. Eu queria conversar com vocês a partir do texto de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, até os primeiros 10 versículos. Eu vou dar um tempo para você ler, e aí vamos conversar um pouco sobre esse texto. Bom, esse texto fala sobre a vinda do Espírito e aconteceram 2 milagres. O primeiro milagre foi que os discípulos começaram a falar em outras línguas. E eles tinham recebido essa visitação do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Haviam como que labaredas de fogo sobre as suas cabeças, e esse foi o primeiro milagre. Nós não sabemos exatamente se as línguas que eles falaram eram apenas línguas conhecidas ou eram línguas estranhas como nós falamos hoje. A gente sabe que eles falaram outras línguas. E tem um segundo milagre, que é as pessoas ouvirem na sua própria língua o que eles estavam dizendo. E é um milagre porque se eu pedisse para todos nós aqui falarmos o nome, se eu pedisse para vocês todos falarem o seu nome, ao meu comando, contasse até 3 e dissesse, e agora vocês dizem o seu nome, não precisa gritar, fala só em meia voz, você não ouviria o sujeito do nome do camarada que está do seu lado. Porque todo mundo falando ao mesmo tempo, você não consegue entender. Então, você imagina 120 pessoas falando ao mesmo tempo outras línguas. Não dá para entender, não dá para saber. Mesmo que você tenha um ouvido aguçado, você fica lá tentando entender, você não dá. São 120 pessoas vociferando, falando ao mesmo tempo línguas totalmente diferentes. Então, na verdade, nós temos 2 milagres. Um milagre é o pessoal falando em novas línguas. E outro milagre é o pessoal entendendo na sua própria língua. Na sua língua materna, né? A sua primeira língua. As grandezas de Deus. E aí a primeira coisa que eu queria falar, então, é sobre contextualização. O que o Espírito estava fazendo era contextualizando. Ele estava traduzindo a palavra de Deus para as pessoas que estavam ouvindo lá, do jeito da melhor forma que eles conseguiam ouvir. Há certas coisas que você só ouve bem na sua língua e só fala bem na sua língua. Quem já morou fora do país sabe disso. Que tem uma hora que você quer falar, e o que você quer falar é uma coisa muito, muito sua, e você não consegue falar direito em outra língua. Não importa quanto você domine a outra língua. Tem coisa que você só consegue transmitir na sua língua. E então o Espírito Santo contextualizou.
E por que o Espírito Santo contextualizou? Porque a grande mensagem do Apocalipse, ou melhor, do Pentecostes, aparece também no Apocalipse, obviamente, mas começa no Pentecostes, é que Deus tem uma mensagem e quer ser entendido. Deus tem uma mensagem e quer ser entendido. Por isso o Espírito fez a tradução para as línguas do coração. Porque Deus tem uma mensagem para os homens e Deus quer ser entendido. Então Deus está disposto a falar com os homens da melhor forma que eles consigam ouvir. E por isso o Espírito Santo traduziu para a língua do coração do sujeito as grandezas de Deus. Porque Deus queria falar com ele e queria que ele o entendesse com clareza. Olha, estou falando com você, eu quero que você me entenda, eu tenho uma mensagem para você. Então Deus tem uma mensagem que quer ser entendido. E é aí que entra a questão da contextualização. Contextualização é justamente essa capacidade de traduzir as verdades eternas de uma maneira tal que uma cultura consiga entender plenamente o que é que Deus está falando. Então, nesse sentido, o trabalho de contextualização é muito bem-vindo. Porque precisa traduzir. Aqui no Brasil, nós fomos vítimas de uma injustiça histórica, eu diria. Involuntária, verdade tem de ser dita, involuntária, mas foi. E a injustiça de que os primeiros missionários que vieram, eles demonizaram a nossa cultura. Então, eles não trouxeram para a igreja que fundaram no Brasil nada da nossa cultura, de tal maneira que durante muito tempo, se tornar evangélico, se tornar crente era deixar de ser brasileiro, porque você ia pensar de outra forma, você ia se vestir de outra forma, você ia cantar outras músicas, não tinha mais nada a ver com o Brasil, não tinha mais nada a ver, são coisas totalmente diferentes, era outra cultura. Eu me lembro que uma vez eu estava na Venezuela, em Maracaibo, o Jaziel estava lá também, e aí tinha uns missionários menonitas que foram conosco, e eles eram da Bolívia. E eles falavam lá, nós conversamos muito com eles falavam do trabalho que faziam na Bolívia, etc, etc. E aí teve uma apresentação de vários grupos, e também teve um grupo brasileiro que se apresentou. E eu me lembro que eles viraram para nós e disseram assim, por que os brasileiros não cantam as suas músicas? Porque todos os outros grupos latinos estavam cantando as suas músicas. Eram hinos e eram as músicas deles. Com os instrumentos nativos deles, com os tambores deles, com os toques deles, etc. O nosso pessoal estava cantando uma música traduzida qualquer. E aí o moço virou para mim, o missionário virou para mim e falou, lá no Brasil vocês não cantam as suas músicas? Eu falei, que músicas? Lá no Brasil só tem as suas músicas, as nossas, os missionários não deixam a gente cantar, não deixavam pelo menos. Então, isso virou uma forma de ser cristão no Brasil. Então tem um processo de contextualização que precisa ser feito? Tem sim, tem de fazer um resgate da nossa cultura, tem de traduzir o Evangelho de uma forma que nós entendamos, tem de falar, eu gosto desses novos movimentos de hip hop da garotada aí falando com o pessoal da periferia. É isso mesmo, tem de traduzir. Se o camarada fala aquela linguagem, então fala com ele naquela linguagem. O Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo é o grande tradutor. O Espírito Santo é o grande mediador. Aliás, o Espírito Santo é o mediador das coisas mais simples. Você quer ver? Faça uma experiência. Se na sua casa as pessoas não estiverem se entendendo, vamos supor que na sua casa ninguém está conseguindo se entender. Vocês estão numa crise qualquer aí. Não é problema de linguagem, porque vocês falam a mesma língua.
Não é problema de código cultural, porque vocês têm o mesmo código. É problema de tradução. Está faltando o Espírito Santo. Faz o teste, pode fazer, depois você me fala. Ora o Espírito Santo e diz assim: Senhor, seja o mediador entre nós, como o Senhor foi lá no Pentecostes. Faz a gente entender um ao outro, porque nós não estamos nos entendendo. O Espírito Santo é o grande tradutor, é o grande mediador. Isso é um ministério do Espírito Santo que a gente não dá muita vazão, mas o Espírito Santo é um grande tradutor. Ele fez a mediação entre os apóstolos e os circunstantes que ouviram os apóstolos. Então, ele é aquele que faz as pessoas se entenderem. Aliás, eu estou convicto de que sem a atuação do Espírito Santo é impossível as pessoas se entenderem. Que todas as vezes que um ser humano consegue entender o outro, houve uma ação do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não está trabalhando só na igreja, ele está trabalhando para manter o mundo. Até que venha o grande Redentor e nos resgate. Mas ele está trabalhando para manter o mundo. Porque senão a gente se desvia e aí nós caímos nas nossas próprias paixões e atraímos o juízo de Deus. Quando você vai lendo a Bíblia, você vai percebendo quantas vezes o Espírito de Deus teve de agir na história para Deus não ter de destruir a humanidade de novo. Então o Espírito Santo vem mantendo a gente vivo, vem mantendo a história, vem mantendo o planeta, vem mantendo o universo, por causa da redenção, para que a história da salvação se cumpra. Então o Espírito Santo está atuando em todo mundo. Onde tiver gente, o Espírito Santo está atuando. Ele não habita em todo mundo, ele só habita naqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus. Mas ele atua em todo mundo. Se ele não atuar, tudo desmorona. Tudo desmorona. As pessoas não conseguem nem se entender. Então, toda vez que um ser humano consegue entender outro, você está diante de uma obra do Espírito de Deus. Porque era para a gente, se a gente é abandonado nas nossas próprias concupiscências, nas nossas próprias paixões, tudo à nossa volta e dentro de nós vira o caos. Tudo vira o caos. Aí ninguém se entende, ninguém sabe o que está fazendo, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que está aqui, tudo se perde. É o Espírito Santo que faz esse grande trabalho de mediação entre todos os seres humanos, com dois objetivos. Um, que envolve todo o mundo, que é o de manter a coisa existindo. E o segundo, que atua diretamente na igreja e a partir da igreja, que é a construção da casa de Deus e a proclamação da palavra de Deus. Então o Espírito Santo é o nosso grande aliado. É ele que traduz, é ele que media a comunicação e faz com que as pessoas se entendam. E portanto ele é aquele que se interessa pela contextualização. Ele quer que a mensagem do Pai seja entendida. E aí tem de falar na cultura do outro. Não é apenas a língua do outro, mas é a cultura do outro. E o mundo está dividido em várias tribos. Tem de falar na linguagem das tribos. Senão eles não vão entender. É outra linguagem, é outro código, é outra forma de pensar, é outra estrutura. Então o Espírito Santo está nesse negócio da contextualização, sim, e tem de ter contextualização, e tem de falar na linguagem que o pessoal entende, e tem de falar de um jeito que as pessoas compreendam. Agora, contextualizar é falar a palavra de Deus na linguagem do outro. Não é assumir a linguagem do outro. É diferente. Então, contextualizar é falar na linguagem do outro e não assumir a linguagem do outro.
Não assumir a cultura do outro ou os conteúdos da cultura do outro. Porque, às vezes, tudo que a gente tem são os agentes secretos do reino de Deus, né? Você nunca sabe que o cara é cristão, que ele contextualizou tanto que ele nem fala mais do Senhor. Então, não é isso que é contextualização. A contextualização é todo um trabalho de entender a cultura do outro e de traduzir a palavra de Deus para a cultura do outro. Então, isso que eu queria deixar claro para vocês, que o Espírito Santo está aí para contextualizar mesmo. Deixa os nossos jovens tocarem as músicas deles, deixa os nossos jovens cantarem do jeito que eles sabem cantar, forneça aos seus jovens conteúdo. Eles precisam do conteúdo. E deixa eles cantarem. Deixa eles falarem com a arte que eles têm, deixa eles falarem com as técnicas que eles sabem. Só forneça conteúdo para que o que eles falarem seja a palavra de Deus. Para que o que eles comunicarem seja a vontade de Deus. Para que o que eles disserem seja o que Deus diria naquela circunstância. É isso. O Espírito Santo é o espírito da contextualização mesmo. E o Espírito Santo não faz acepção de culturas, porque ele atua em todas as culturas. Em todas as culturas tem alguma coisa de Deus. Em todas as culturas tem um jeito de Deus. Até nas trevas tem luz. Porque se há uma coisa que Deus não fez, foi entregar tudo isso para o diabo ir embora passear. O Espírito de Deus está contendendo conosco e a nosso favor desde sempre. Então, onde você menos imagina, o Espírito de Deus atuou. Onde você menos imagina, o Espírito de Deus chegou. Além do que, o Espírito de Deus sempre chega antes mesmo. A Bíblia diz, logo no início, que o Espírito de Deus chega antes. O texto diz, o Espírito, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus chegou antes. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. O Espírito de Deus sempre chega antes. E prepara tudo para a chegada da luz. Então ele é o nosso grande aliado, ele já está lá, no meio da turma, no meio da tribo, ele já está achando um espaço para se comunicar. Quando você chegar lá, ele já está lá. Ele já está lá, ele ama aquelas pessoas muito mais do que eu amo. Ele já está lá. Eu preciso só descobrir a ponte que ele criou. E então usar essa ponte para comunicar a palavra de Deus. Então, isso é importante. Ajude também os nossos jovens a criarem, a desenvolverem os seus dons, os seus talentos. Não tenha medo. Uma coisa que nós, os jovens da verdade, sempre lutamos era contra o medo que as pessoas tinham de deixar os jovens fazerem a obra de Deus. Deixa a garotada fazer, o Espírito Santo gosta disso e faz com a turma toda. Deixa a garotada, dá só o conteúdo e deixa eles traduzirem isso da melhor forma possível. O que não pode se perder é o conteúdo. Esse não pode mesmo. Se perder o conteúdo, aí é outra coisa. Mas o conteúdo, esse é o nosso papel, passar o conteúdo. Tá certo? Então, o Espírito Santo é o Espírito contextualizador, o Espírito Santo é mediador, o Espírito Santo é tradutor. Então, se você percebe que tem alguma crise, fala com o Espírito Santo, que ele faz o pessoal se entender. O que faz as pessoas se entenderem não é o argumento que usam, por mais inteligente que seja o argumento. Por mais brilhante que seja a pessoa. Não é a argumentação que vai fazer o outro me entender, é a mediação do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo é que é o grande mediador. Aprenda a trabalhar com esse ministério do Espírito Santo. A gente não trabalha com isso, que o Espírito Santo é quem faz as pessoas se entenderem. Essa, para mim, é uma das maiores mensagens do Pentecostes. O Espírito Santo fez todo mundo se entender. Embora cada um ouvisse na sua própria língua, eles estavam ouvindo as mesmas coisas. Eles saíram com as mesmas convicções e eles tomaram a mesma decisão. Foi o Espírito Santo que fez. Foi o Espírito Santo que fez. Então, quando você leva isso para sua casa, quando tiver crise na sua família, não briga não. Vai para um cantinho e fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, esse negócio aqui está pegando fogo, nós não estamos nos entendendo, e se o Senhor não fizer uma mediação aqui, não vai dar. O Senhor tem de fazer a gente se entender, porque nós não estamos nos entendendo. Pronto, o Espírito Santo faz. Ele vai e faz o coração se converter ao outro. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então acredite no Espírito de Deus. Acredite no Espírito de Deus. Acredite no que ele está fazendo. Acredite na tradução dele. Ele é capaz de traduzir para o outro o que o outro precisa saber. E deixa a turma contextualizar. Deixa a garotada. Acredite no que o Espírito Santo está fazendo. Deixa o pessoal fazer aquilo que sabe fazer, que gosta de fazer. E deixe-os comunicar Jesus Cristo do seu jeito. Só tenha cuidado de zelar pelo conteúdo. O conteúdo é que não pode negociar. O conteúdo é Jesus. O conteúdo é a palavra de Deus. O conteúdo é dado pelo Espírito de Deus. Agora, a forma, qualquer forma é forma. E é claro que você pode dizer assim, não é bem assim, Ari. Tem umas formas que não são de Deus. Pois é, mas o Espírito Santo está nesse negócio. Acredita no Espírito Santo. Ele fala com os jovens também. Ele faz os jovens ficarem desconfortáveis também e começar a dizer, não, isso aqui não é de Deus. Ou nós acreditamos que o Espírito de Deus está apacentando a todos nós, ou nós vamos querer controlar tudo o tempo todo. E como não dá para controlar tudo o tempo todo, nós vamos ficar todo mundo neurótico. Não dá para controlar. Então tem de confiar no Espírito de Deus. Esse é o chamado da Bíblia. Foi isso que Jesus Cristo disse, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai falar para vocês tudo o que ele ouviu de mim, e ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Confiem nele. Ele vai cuidar de tudo. Pronto, então deixa o Espírito Santo cuidar de tudo, ele veio para isso mesmo. E ele é bom nesse negócio, ele cuida mesmo. Quando você tiver uma crise na sua mocidade, etc., vai falar com o Espírito Santo. Não? Você acha que as nossas exortações é que resolvem o problema dos nossos jovens? Nada. Se o Espírito Santo não for lá no coração da pessoa e falar com ela lá no coração, ela não vem. Ela não ouve. E ela não vê. Tenha certeza disso. Você não lembra da parábola do samaritano? O Senhor falou que o sacerdote viu o moço e passou de largo. O levita veio, viu o sujeito na beira da estrada também e passou de largo. E aí veio o samaritano e Jesus disse que o samaritano viu o camarada na beira da estrada e compadeceu-se dele. Qual a diferença entre o samaritano, o sacerdote e o levita? É que o sacerdote e o levita viram, mas não enxergaram. E o samaritano viu e enxergou. É porque a gente vê com os olhos e enxerga com o coração. E quem faz o coração da gente enxergar é o Espírito Santo.
E é a mesma coisa quando a gente está se comunicando com as pessoas. A gente ouve com os ouvidos, mas escuta com o coração. E o único sujeito que bota a audição no coração da gente é o Espírito Santo. Vamos confiar no Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.